Seria a espiritualidade o produto do momento? A gente tem visto uma crescente de interesse das pessoas nos assuntos que envolva espiritualidade, práticas holísticas, energéticas, e isso vem crescendo cada vez mais, principalmente nos últimos 2 anos. Mas eu acho que muito além desse prazo, eu acredito que além do período pós-pandemia, né? E seria um problema esse excesso, essa massa está em busca deste então novo produto, que não é tão novo assim? E eu tenho pensado muito sobre isso e conversado com outras amigas sobre esse assunto. E eu não acho que isso é um problema. Até porque quanto mais pessoas buscarem pela espiritualidade, e a espiritualidade, ela não necessariamente e nem é algo de cunho religioso, de dogmas, de você estar dentro de uma igreja ou de alguma religião específica, não é sobre isso. A busca pela espiritualidade é você buscar por um sentido na vida, por uma conexão maior com o divino, com o universo, ou né, no que você acredita. E com certeza eu acredito que as pessoas que buscam isso de uma maneira profunda e para sua evolução, de alguma maneira a gente se torna uma pessoa melhor. Porque eu digo isso porque a espiritualidade ela mudou a minha vida, né? Mas o que a gente tem visto vai além disso, porque muitas pessoas usam disso para extorquir as pessoas que estão mais sensibilizadas, mais fragilizadas, que estão entrando nesse mundo para se sentir melhor, né? E eu tenho lembrado bastante que há uns 2 anos atrás, mais ou menos, algumas astrólogas que eu acompanho, que são astrólogas sérias, que têm uma carreira aí de muitos anos, e elas já falavam que, devido a alguns posicionamentos planetários, que agora eu não vou lembrar, porque eu sempre tô acompanhando, né, assuntos de astrologia também, então assim, eu acompanho mais como uma estudante, não como uma pessoa que sabe exatamente sobre o assunto. Não sou formada nisso, mas elas falavam que, e são de 3 vertentes diferentes, pessoas que nem se conectam entre si, não são amigas nem nada, mas falavam que ia crescer sim essa busca pela espiritualidade, que isso ia expandir muito. Só que com isso também vem os que a gente chama de falsos gurus. E eu acho que isso está em todas as áreas, né, gente? Mas a questão é tipo assim, essas pessoas usarem de pessoas que estão fragilizadas e que acreditam que estão buscando isso para sua evolução e para melhorar, e elas usam isso simplesmente como um produto e te enxergam você como um cliente, só isso. E só um minuto, gente. E aí, a questão é o seguinte, inúmeras dessas pessoas com milhares de seguidores, que viraram coach, que nem eram dessa área, que viraram praticantes e que agora vendem inúmeros cursos, mentorias, produtos, retiros e tudo deste meio. E aí é que tá a questão. E aí, se você pensar, Emília, mas o que você tem a ver com isso? Cada um sabe o que consome e tal. Ok, gente, eu realmente não tenho nada a ver com isso, porque cada um segue a sua vida. Se a pessoa cai nesses golpes, é porque... Enfim, mas eu quero, né, deixar o meu ponto de vista, porque eu olho todas as situações, e essa também, que como eu faço parte deste meio, como uma observadora. Observando todo esse movimento que tá acontecendo. E até a gente mesmo... E cada hora um nome novo, uma técnica nova, uma prática nova que você precisa aprender. Que se você não saber sobre isso, você vai estar menos evoluída. Se você não souber sobre isso, você não vai prosperar.
você não vai ter um relacionamento e inúmeras coisas. Então, este é o grande problema deste produto espiritualidade. É claro que, assim, tem muitos cursos que eu quero fazer, tem muita coisa que eu quero aprender. Cada dia é uma técnica nova que surge e que, nossa, que legal, quero aprender mais sobre isso. E tem gente que sacrifica o seu dinheiro para fazer parte disso, porque eles parcelam em 12 vezes, aqueles valores exorbitantes, e você precisa praticar. E naquele momento de fragilidade, a pessoa realmente acredita nisso, que ela vai ficar melhor se ela comprar isso, se ela participar disso. E aí vira aquele monte de grupo, um monte de pessoas que você segue. E aí, gente, acaba que você fica no raso, você não se aprofunda. Então, assim, como eu falei pra vocês, tem muitos cursos que eu quero fazer, tem muitas pessoas sérias que eu acompanho há algum tempo. Só que, por exemplo, se neste momento eu não tenho dinheiro pra investir nesse curso, tá tudo bem, gente, eu não vou morrer por causa disso. Em algum momento eu vou fazer e aquilo vai me ajudar. Enquanto isso, tem tanto conteúdo gratuito, enriquecedor, tem tantos livros antigos, tem tantos autores que já se falavam sobre isso e que agora estão sendo relembrados e agora estão sendo conhecidos por outras pessoas, que a gente pode conhecer e ter isso como prática da mesma maneira. E não desvalorizando quem faz esse tipo de coisa, não é isso. Só que, além disso tudo, a espiritualidade também é a gente se conhecer, a gente olhar pra gente e se melhorar e ver o que é ali em você que tá em desconforto, ver as suas dores emocionais de passado, de relacionamentos familiares, olhar aquilo com carinho e tentar entender. E é claro, gente, que muitas vezes não é fácil, a gente precisa de ajuda de outras pessoas pra você conseguir elaborar e soltar isso e curar isso, né? Mas viver de acordo com conexão com a espiritualidade é você, gente, você se conectar com a natureza, com os animais, com as pessoas que você gosta. É você poder ajudar um outro, às vezes com uma pequena coisa, e aquilo já vai te fazer uma pessoa melhor. São tantas coisas, a espiritualidade ela é tão além disso. Não quer dizer que eu não consuma esses tipos de coisa que, por exemplo, eu sempre estou com os meus instrumentos, eu como praticante também da magia, sempre estou com os meus instrumentos, que seja velas, incensos, cristais, porque eu acredito na energia de cada um desses instrumentos e eu sei que unindo eles eu consigo mais poder para manifestar as coisas, né? Então isso me ajuda, é algo que me ajuda, mas não de uma maneira que eu seja dependente exatamente só disso. Então, eu até tenho que tomar muito cuidado, né, como eu falo e coloco isso daqui, porque em momento algum isso é crítica, mas para as pessoas tomarem um certo cuidado com o que está sendo vendido, que esse mundo de glamour, de beleza e de good vibes e não sei o que. Eu não sei nem explicar tudo isso que está sendo vendido. Só que quando a gente vivencia e experiencia, às vezes a gente passa por momentos de sombras, da gente ter que encarar as coisas, que isso não é sempre fácil. Só que de alguma maneira a gente entende que aquilo, a gente encarando e curando aquilo, em algum momento a gente vai ficar melhor, que a gente vai, né, passar por tudo isso. E sim, gente, esses instrumentos, eles são muito importantes pra gente, como eu disse aqui. Existem muitas técnicas também, muitas terapias holísticas, que agora eles também chamam de multidimensionais. Existem muitos nomes, né, dessas terapias. Eu, como terapeuta, também aplico várias terapias, participo disso tudo. Só que tudo com muita responsabilidade, com muito carinho, com muita entrega, com muita dedicação e nada apenas no raso. E o que está acontecendo, essa disputa, essa venda, esse mercado que acontece hoje nas redes sociais, que todo mundo fica, parece, brigando. Sabe aquelas feiras de verdura? Essas feiras assim que tem em bairro? Parece que eu sinto que as redes sociais, o Instagram e tudo isso, parece que tá todo mundo disputando pela sua atenção. E quando você, mais uma vez, começa a buscar por isso, você nem sabe para qual caminho que você vai, o que você vai seguir, qual pessoa, e aí você pensa, meu Deus, eu preciso disso para me sentir melhor. Agora, pensa, né,
uma pessoa que não tem condições, que está passando por dificuldade, seja ela financeira, num trabalho, algo do tipo, ela não vai ser ajudada, que seja pela espiritualidade, ela não vai evoluir, ela não vai ser uma pessoa melhor porque ela não tem dinheiro para pagar um retiro e ficar lá em imersão. Ela não vai prosperar porque ela não tem um dinheiro, não tem uma condição de comprar uma vela, fazer algo do tipo. Eu, quando eu tinha minha loja, eu sempre deixei muito claro que ali eu não vendia apenas produtos. Eu, como terapeuta, espiritualista, eu fazia dos produtos, eles como terapêuticos e energéticos para ajudar as pessoas a elevarem a vibração delas e melhorar. Mas se a pessoa ela não tinha condições de comprar aqueles meus produtos, ela não ia elevar a vibração dela por conta disso? Eu acredito, não é o que eu acredito, pelo menos. Entendeu? Então eu não faço parte desse marketing, eu não faço parte desse povo que tá vendendo a espiritualidade dessa forma. Isso não condiz com o que eu acredito. A espiritualidade a gente vivencia ela todos os dias, em todos os momentos. Eu acho que faz muito sentido, sim, você buscar evoluir, ser uma pessoa melhor, você buscar se sentir bem, porque justamente essa busca, não só por buscar esse sentido, mas você se sentir bem, mais leve, mais em paz. Porque é assim que eu me sinto com a espiritualidade. Não são todos os dias que eu faço aplicações de reiki ou terapias, equilíbrio dos meus chakras, não são todos os dias que eu faço isso. Mas o dia que eu faço, eu me sinto tão bem, tão leve, tão em conexão, tão... É como se os problemas, as coisas, tipo, eles simplesmente silenciassem. E eu mesma falo, um dia eu falei com a minha irmã, falei, gente, eu fico tão bem quando eu faço esse alinhamento dos chakras, o reiki e tudo. Por que eu não faço isso todo dia? Porque eu me sinto tão bem. Assim como eu amo fazer os meus banhos de ervas, né? Entre outras várias práticas que tem, que eu fui aprendendo, vivenciando anos e anos. E eu ainda tenho muito que aprender, tem muita coisa nova chegando, mas sempre acompanhando, como eu disse pra vocês, pessoas mais sérias, pessoas que eu sei que estão no meio há muito tempo, mesmo antes disso ser um boom. Mas eu não deixo de vivenciar minha espiritualidade porque eu ainda não aprendi aquele tema. Eu não deixo de vivenciar a espiritualidade porque eu não fui naquele retiro, eu não deixo de vivenciar porque eu não comprei tal coisa. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu sou a favor, sim, das pessoas buscarem a espiritualidade, viver espiritualmente, porque eu acredito que... Eu acho que não pensando só no mundo, tá, gente? Porque a gente tem que pensar em fazer bem pra gente primeiro, em curar a gente primeiro, pra gente sair pro mundo e sermos melhores. Mas... eu acredito que sim, que o mundo seria melhor se as pessoas fossem mais espiritualizadas, se elas olhassem para a natureza, para as pessoas, para os animais, com mais carinho, com um olhar mais divino para as coisas, com cuidado. Uma pessoa olhar pro, sei lá, chegar à noite e olhar e se conectar com as estrelas e pode parecer isso um papo místico, uma coisa, né, muito superficial para quem não vivencia isso. Mas o quão isso nos conecta e nos faz a gente desligar dessas rotinas do sistema e de 3D. E nós somos espirituais, nós somos seres espirituais. A gente só precisa relembrar isso. Então, eu realmente acho que isso é muito importante. E que o mundo seria um lugar melhor se as pessoas fossem mais espirituais. Mas eu acredito que as pessoas ainda precisam de um filtro para identificar esses falsos gurus e tudo isso que está sendo vendido, né, nos últimos tempos, se isso realmente vai te levar a uma conexão com a espiritualidade, se isso vai te levar, tá? Era basicamente sobre isso o que eu queria falar um pouco aqui, porque cada dia sai algo novo e uma matéria nova ou algo na mídia mesmo que estão falando sobre isso e que virou tipo um lifestyle mesmo. E não é que me incomoda, não é isso. Como é bom, gente, você ser desse meio e você poder falar com as pessoas sem você parecer que você é um estranho, que você é de outro lugar. Tipo, o que essa menina tá falando sobre isso?
é muito bom você conversar com pessoas, né, que entendam deste mundo. Mas o que tem virado é algo assim surreal, não é espiritualidade, é muito raso, é tudo isso que estão vendendo, é tudo muito comercial, é tudo muito dinheirista. E não é que eu não acho que tenha que cobrar, não, né? Você, como terapeuta, é claro que você tem que cobrar pelo seu serviço, você faz o que você achar. Eu só acho que perde a essência, perde o sentido, o propósito, e faz com que outras pessoas meio que desanimem quando vê que é só mais um mercado. É só mais um produto vendendo, entendeu? E não é pra ser assim. Eu acredito que a espiritualidade, as crenças que as pessoas têm, isso é muito mais sagrado, é muito mais valoroso do que um simples produto. E é isso que eu queria falar pra vocês. Quero saber aqui a opinião, o que vocês têm achado, como vocês têm sentido, como tudo isso. E acredite, gente, você sozinho na sua casa, no seu cantinho, você pode se conectar com o que você acredita, com o divino, com o universo, com as divindades, com a espiritualidade. Você pode viver de uma maneira espiritual com pequenas coisas, sem ter que ter todo esse consumismo, todo esse curso, esse excesso de cursos e técnicas e práticas e tudo. Não precisa de tudo isso. É importante, né, se você achar que você tem que conhecer mais, que isso vai te ajudar em algo, mas não dessa maneira, com essa venda, esse mercado, essa feira, tipo, quem dá mais, vem aqui que eu tô te vendendo isso. E isso acaba ficando muito over. E, inclusive, esse é um dos motivos que eu me afastei das redes sociais. Eu quero fazer um vídeo falando sobre isso aqui, porque realmente, às vezes eu não consigo filtrar tudo isso, né? Porque você abre um Instagram, por exemplo, e você vê esse excesso e aqueles montes de posts, um querendo chamar mais atenção que o outro, e vários falando as mesmas coisas, e fica aquela coisa repetitiva. Isso acaba me gerando uma ansiedade, e eu acabei preferindo me afastar do que vivenciar isso neste momento. Mas isso eu falo em outro vídeo. Neste eu queria falar mesmo sobre este mercado. E é isso, gente. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham, o que vocês estão achando sobre isso. Se vocês têm essa mesma opinião, se vocês já vivenciaram algo, né, sobre isso. E é isso, gente. Um beijo. Até mais. A gente se vê no próximo vídeo.